E aí, tudo bom, Tudo bem? Marquinhos? Tudo ótimo. Quais são as novidades por aí, por São Paulo? Estamos aqui hoje, aparentemente um pouquinho mais frio. Aparentemente não, um pouquinho mais frio realmente. Estou em casa agora, também agora, né? O dia inteiro em casa e isolamento total, mas porém trabalhando bastante, tentando fazer o combate à fome nas periferias, nas favelas, tem dado bastante resultado. E obrigado pelo convite, irmão. Nossa, a gente tem que agradecer, na verdade, a Casé Fala, que está fazendo um trabalho incrível, trazendo todos os tipos de conversa, informações e debates para a galera que está em casa, obedecendo a quarentena, e é isso mesmo, a gente tem que ficar em casa. E um prazer ter você aqui. Obrigado por abrir essa brecha aí na sua agenda. Eu sei que você está super ocupado ultimamente, trabalhando intensamente com a comunidade e com todo mundo na Gerando Falcões. Um orgulho poder estar conversando com você sobre impacto social, investimento social, crise e direitos humanos. A primeira coisa que eu gostaria de fazer, e eu tenho certeza que você vai me apoiar, é agradecer muitíssimo a todas as pessoas que estão aí na batalha, no grupo de frente, ajudando, trabalhando, cuidando das pessoas doentes, os voluntários que estão indo de casa em casa nas comunidades, nas favelas, nas periferias, para ter certeza que eles estão sendo ajudados, que as pessoas têm alimentos, e você faz parte de tudo isso. Então, por que você não começa contando para a gente um pouquinho da sua história e depois a gente vai chegar até o momento que a gente está atravessando com essa pandemia? Só comece antes de você contar um pouco para mim como que tá a vida um pouco aí do outro lado do mundo, pra gente... Porque tem muito brasileiro que tá aí, né? Tem muito brasileiro. E eu vou te dizer, não está fácil, não. Está bastante complicado. Você tá Às em vezes Nova muito York, né, triste. Marquinhos? Hein? Está em Nova York, né? Estou em Nova York, exatamente, nesse momento em Manhattan, que é onde eu moro. E está muito triste, para te ser sincero. As ruas estão bem vazias, a realidade é outra, completamente diferente do que a gente tinha antes. As pessoas estão com medo, continuam com medo. O epicentro já não é mais aqui, infelizmente o epicentro está no Brasil, mas Nova York, a cidade de Nova York perdeu mais de 15 mil pessoas, são mais de 15 mil mortes. E eu tenho um trabalho voluntário que eu faço, que eu ajudo a Comissão de Direitos Humanos da ONU como delegado, eu ajudo organizações. E, além disso, eu ando pelas ruas, quando eu tenho que ir para um lugar para o outro, eu ponho alimentos dentro da minha bolsa, fruta e pacotinhos de comida e água, enfim. E saio distribuindo para a população de rua, porque eles não têm absolutamente nada e não têm quem ajudar, né? Na verdade, antes eles tinham alguém que dava um pedaço de um sanduíche, uma comida, um dinheirinho, mas agora não tem ninguém, o negócio está bastante complicado. Mas tudo passa, e isso também vai passar. A gente tem que ter a certeza e a coragem de que, com os nossos esforços, com toda a ajuda humanitária que as pessoas dão e contribuem, isso passa e a gente sobe um degrau para resolver problemas maiores que possivelmente virão. É isso. Que bom, Marquinho. Que bom que você está sereno, calmo, equilibrado. Aqui do nosso lado, eu fundei a Gerando Falcões tem 7 anos, que é uma organização social focada em levar apoio para a periferia e favela. Nós somos uma plataforma de desenvolvimento social e trabalhamos acelerando ONGs dentro de favelas para elas poderem, essas ONGs, impactarem o território local, diminuir a desigualdade e levar oportunidade para as pessoas que mais precisam. Porém, quando o Covid chegou no Brasil, a gente percebeu que, além do grupo de risco anunciado pelo Ministério da Saúde, haveria também um grupo de risco social, Claro. né, que são as pessoas mais vulneráveis, de extrema baixa renda, e nós decidimos ouvir um dos nossos valores, que é o Tamo Junto, que molda a nossa cultura, e ver o que isso falaria para a gente, né? Ser guiado para tomar uma decisão baseada em valores.
E o Tamo Junto fala sobre estar efetivamente com a população mais vulnerável, fazer o advocacy, fazer o processo de justiça social acontecer de forma verdadeira. E nós decidimos liderar. E o nosso a nossa forma de liderar foi criar uma campanha chamada Corona no Paredão, Fome Não, que já mobilizou mais de 15 mil doadores, Marquinhos, em mais de 10 países do globo, além de Brasil, estamos falando Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Inglaterra, a Europa doando, Estados Unidos, muita doação vindo. Com isso, nós já levantamos mais de 12 milhões de reais e estamos ajudando efetivamente 200 mil pessoas a se alimentarem nesse período pandêmico do mundo. Então, Parabéns. são famílias que... Obrigado, Marquinhos. São famílias que, com certeza, poderiam até morrer de fome, mas que agora estão recebendo o carinho e a generosidade dos brasileiros que decidiram fazer mais do que home office, decidiram liderar também. Fantástico. E eu acho importante você ter falado dessa ajuda que está vindo do exterior, porque, como a gente já combinou, nós vamos fazer trabalhos juntos fora e vamos coordenar um esforço global para que a gente possa, de uma certa forma, mostrar que esse modelo que você criou e essa forma de trabalhar é uma forma replicável e é uma forma na qual as pessoas podem contribuir de diversas formas, não só com valor monetário, mas com valor de educação, tecnologia e tudo isso. Escutar, as pessoas escutarem umas às outras e ter um novo modelo e ter uma nova ideia. E você consegue fazer isso, você consegue catalisar forças e catapultar investimentos e vontades, né? Isso é uma coisa muito única. Como é que você começou a tratar essa forma da pandemia? Qual foi o que veio na cabeça quando você falou agora lascou tudo e a gente tem que ultimamente mudar essa estratégia e fazer com que as coisas aconteçam, porque a gente tem que ajudar o pessoal aqui? O que aconteceu? Marquinho, eu nasci na crise. Então, eu nasci no barraco, né? A favela está num período pandêmico, entre aspas, desde que nasceu, né? Então, exatamente. As pessoas estão vivendo com ratos, dormindo com ratos, com fome, com brejo, esgoto a céu aberto. Então, é uma situação de violência urbana, de homicídio generalizado contra o jovem negro, violência contra as mulheres. Então, comunidade LGBTQ. Comunidade LGBTQ é uma violência diária. E a crise, ela te força a você se reinventar. Porque quando eu nasci, eu tinha ali na favela um muro gigante, intransponível. Intransponível. Você agora criou pontes, né? Acabou com os muros e criou pontes. Então, Marquinhos, eu percebi desde pequeno que para eu escapar daquela crise, eu tinha que saltar aquele muro. Mas não havia um beabá, não havia um caminho. Eu deveria construir o meu próprio caminho. E eu decidi fazer isso construindo pontes. Então, a crise transforma. E o mundo, essa pandemia... A gente que tem esse papel social de pensar a sociedade, mais do que pensar, de executar, nós temos que encontrar um caminho, uma alternativa para uma economia mais solidária, uma economia mais cooperativa, para uma economia que não deixa de fora os mais negros, os mais pobres, os gays, as mulheres, uma economia mais inclusiva. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto como que a gente usa a tecnologia realmente para construir igualdade e não aumentar a desigualdade. Nós vamos ter que ter esses grandes cérebros como Mark Zuckerberg, como Satya Nadella, como os caras que pensam a tecnologia no mundo. Agora é a hora da gente se reinventar e entender como que isso aqui, que pra gente é uma arma, Marquinho, que você está em Manhattan, agora eu estou em Poá, na Zona Leste de São Paulo, nós estamos completamente conectados e aqui no meio tem um monte de gente que eu nem conheço, todo mundo, você também não, mas está aqui ouvindo. Mas como que a gente usa essa tecnologia para empoderar a favela?
para as pessoas se educarem. Marquinho, vou contar um segredo aqui. O meu melhor dia é o dia que eu aprendo. Hoje eu estou feliz, eu estou imensamente feliz, porque apesar de tudo eu aprendi demais. Eu tive uma reunião magnífica, eu aprendi, eu me questionei com o meu time, nós brigamos, depois se abraçando. Isso para mim é incrível, eu aprendi. Dia bom para mim não é aquele dia que tudo dá certo, é o dia que eu aprendo. Então, eu concordo. Concordo com concorda? você. E todo Porque dia eu eu acho que a começo, cada dia... Desculpa. pesquisando alguma coisa. Então, olha só que incrível. Anteontem eu comecei o dia assistindo um vídeo, um TED do Bill Gates. Gratuitamente. Gratuitamente. Então, a gente tem que colocar nossa cabeça para funcionar. Como que a gente elimina a desigualdade digital e faz cada morador de favela ter o poder na palma da sua mão de conversar e de enxergar o mundo e ter a aula com quem ele quiser no mundo. Esses são temas que a gente vai ter que endereçar para mudar o Brasil. Maravilhoso, porque eu acho que a tecnologia, a mídia em geral e a tecnologia são responsáveis pela transmissão, pela geração de conteúdo, né? Pela transmissão desse conteúdo, e esse conteúdo checado, verdadeiro, importante, né? Ele faz com que as pessoas se enriqueçam e, de uma certa forma, se igualem no nível de intelectualidade, de educação, de conversa. E a tecnologia, ela é vital para que isso aconteça. Eu acho que formar parcerias com empresas que são da área de educação, da área de saúde, infraestrutura e tecnologia faria com que todas as pessoas tivessem um pouco mais de acesso a temas e assuntos importantes que viriam, de uma certa forma, qualificá-las para a vida que está vindo. E agora é um momento completamente diferente, né? Depois dessa pandemia, a gente não volta ao normal. O normal é outro. O normal ele tem que ser mais gentil, mais humanitário, mais social, mais inclusivo, né? Mais diverso, diferente, e que, de uma certa forma, essa igualdade que a gente fala, né? Equality, ou então, na verdade, não seria essa igualdade, sabe? Uma pessoa ser igual a outra, como num sentido geral. É a igualdade de entender que nossas diferenças, porque todos nós somos diferentes, não existe uma pessoa igual a outra, não existe um DNA igual ao outro, que essa diferença que nos torna iguais. E que cada um de nós tem algo para oferecer, não importa o que seja, por mais simples ou mais complicado, mas temos algo a oferecer. Isso é a generosidade humanitária do ser humano, que vem de dentro de si. E é isso que eu acho que um pouco está acontecendo agora com essa pandemia. As pessoas estão começando a se enxergar um pouco mais e enxergar quais são as necessidades das pessoas em volta. Sensacional. Concordo total, mano. E tem uma coisa que eu acredito muito, que eu nasci na favela, afrodescendente, etc. Mas por que ninguém... eu não permito que ninguém me rebaixe ou me humilhe ou diga que existe alguma coisa que eu não possa fazer? Porque eu me eduquei. Então a educação, ela eleva as pessoas. Exatamente. E uma vez que ela é elevada, ninguém consegue rebaixá-la novamente. Pode tentar, mas ela tem ferramentas para combater isso, ou ela tem escudos para se proteger e não ser atingida. Então essa é a força da educação. A educação é muito mais do que ler e escrever. É um empoderamento da população mais pobre e vulnerável para ela conversar de igual para igual, como você falou, para ela interpretar as diferenças, para ela se entender e se colocar no mundo. E a internet, a conectividade, ela pode ser essa grande liga dos pontos para colocar essa população que está à margem para fazer efetivamente o futuro ser de todos, de verdade. Eu acho que esse é o grande ponto. E o acesso, né? As oportunidades de acessos são iguais para todos. Porque
de uma certa forma, não importa a nossa raiz. Eu também vim de uma família que trabalhava na roça, que praticamente ninguém tinha ido à escola. Os meus avós eram quase semi-analfabetos, mas, de uma certa forma, a gente teve um suporte familiar, um suporte de amigos, para que nós não desistíssemos e para que a gente continuasse a estudar e a aprender, a se dedicar cada vez mais às oportunidades de ter algum novo conhecimento, de ter alguma nova acesso a alguma nova oportunidade ou escolha, e isso faz uma diferença. Você ter essa vontade, mas ter também o apoio, né? O apoio da sua família, dos amigos, da comunidade onde você vive e das pessoas que, de uma certa forma, vão participar dessa sua educação. Isso é muito importante. Eu não poderia, sabe, discordar nunca de você, inclusive porque o que você fez foi o seu projeto na Gerando Falcões. E é justamente através de um processo educacional, artístico e cultural único, e que depois veio esporte, veio a música e veio, inclusive, a educação formal, que é básica e necessária. A gente precisa saber como formar uma frase, somar e dividir, porque isso são coisas necessárias do nosso dia a dia. Mas o fato de que você deu atenção à arte, à cultura, ao esporte, isso faz com que as pessoas se interessem de uma forma natural, porque isso é natural do ser humano, né? Você ter essa relação emocional, essa relação intelectual única e própria com o que está ao seu redor. Isso é único. Que bom. E parabéns pela sua história. Fiquei ainda mais admirado aqui. Eu acho que, sabe, a gente Ô, Marquinhos, tem... deixa eu te fazer um pedido. Claro. Vamos aproveitar e eu contei um pouco da Gerando Falcões, conta um pouco da sua atuação profissional, que eu acho que é muito enriquecedor para todo mundo saber aqui. Nossa, é uma loucura. Eu acho que eu já fiz de tudo um pouco, assoviei e chupei cana. Bom, eu comecei, eu fiz Direito na UFRJ, advogado, trabalhei na Procuradoria Federal, na Procuradoria da República, e depois transferi para a Advocacia Geral da União. Foram momentos bastante felizes da minha vida. Eu tenho amigos incríveis que, de uma certa forma, me deram um amparo e uma ajuda. Quando eu era muito jovem, eu entrei para a faculdade de 16 para 17 anos, saí com 21 para 22, me tornei procurador logo após e trabalhei anos nisso. É uma profissão que exige muita dedicação e esforço, porque não é fácil, é uma coisa muito complicada. Estive envolvido com processos muito complicados também. E depois acabei vindo parar nos Estados Unidos e fui trabalhar no mercado financeiro. Trabalhei com Santander um bom tempo e foi bom porque eu tinha feito um pouco de direito securitário, direito comercial, e aí mexer com o mercado financeiro era uma coisa que eu tinha uma visão muito jurídica, mas eu tinha que aprender a parte técnica de economia e finanças. E aí me dediquei bastante, trabalhei em várias colocações de empresas e na listagem no New York Stock Exchange, na Bolsa aqui de Nova York. E aí aconteceu o 11 de setembro e foi um momento muito ruim e muito difícil aqui. Eu tive várias pessoas que me deram vários amparos e ajuda. Minha família, né? Minha mãe, minhas irmãs, as minhas avós, que foram fantásticas. Eu tenho um sobrinho que eu sou muito orgulhoso dele, e um afilhado e uma afilhada maravilhosos, para quem eu me dedico muito. Mas eu me dedico muito ao próximo. Eu aprendi na faculdade com um mentor, Hugo Vanderlei, que era um advogado exemplar. Aprendi muito com ele sobre direitos humanos e foi ele que me deu essa força. E eu sofri muito também com vários tipos de
bullying e de coisas que a gente passa pela vida e acha que vai ser tudo legal e tudo normal. E, na verdade, não é. Nunca é, porque a gente sempre é diferente. Quando a gente é diferente, as pessoas gostam de implicar e gostam de pegar no seu pé. Mas eu nunca deixei que nada me baixasse a bola. E eu tive amigos incríveis. A Miriam, inclusive, está assistindo. Eu já vi o nome dela passar. Eu vi muitos amigos que estão assistindo. São pessoas que estiveram do meu lado porque eles estiveram nessa trajetória profissional comigo. Aqui, depois, quando aconteceu o 11 de setembro, eu fui convidado para trabalhar na reconstrução da área, né, do World Trade Center. Eu fui um dos diretores da instituição e isso me fez conhecer muita gente O que que você fazia lá, precisava. Marquinho? Hein? O que você fazia lá? Eu era diretor de Relações Internacionais e Governamentais. E eu tratava diretamente com os chefes de Estado que tinham vítimas no local. E trabalhava também com as famílias das vítimas e com as empresas que tinham escritórios ou negócios nas torres. E foram anos muito duros, porque foram anos muito tensos, estressantes, emocionais, porque era muito triste trabalhar com algumas famílias, mas foram anos muito importantes para mim, porque eu tive um reconhecimento muito grande internacionalmente e também da Casa Branca. Eu, inclusive, recebi um prêmio da Casa Branca, do presidente Obama, pela Qual prêmio? atuação como latino num assunto tão doméstico e tão importante para o país. E foi ali que eu aprendi que nós temos necessidades básicas e necessidades humanitárias em todos os lugares do mundo, inclusive nas maiores nações. E as pessoas desconhecem ou acham que, por morar em lugar que está em desenvolvimento e morar em um lugar desenvolvido é diferente. Não, não é diferente. A realidade pode parecer diferente o dia a dia, mas os problemas também existem. Os problemas comunitários, os problemas de saúde pública, os problemas de infraestrutura acontecem em todos os lugares. E eu tive essa oportunidade de ver isso frente a frente. Foi aí que eu já fazia muito trabalho com causas sociais e sempre me dediquei muito como voluntário. Aqui eu tive a oportunidade de me dedicar mais ainda. Como você sabe, eu faço parte do grupo dos fundadores da Brasil Foundation e a gente apoia vocês e é uma honra poder fazer isso, porque a Brasil Foundation nos deu base para a gente poder entender exatamente qual é a realidade do Brasil em todo o território brasileiro e com todas as formas diversas de cultura e de educação e de passado, né, a vida pregressa das pessoas. Eu tenho um carinho muito grande pela Leone e pela Fundação. Eu faço parte do Conselho Consultivo da Fundação. E eu acho que a Brasil Foundation foi um marco inicial muito importante para a filantropia no Brasil. E falando disso, né, eu saí da organização, voltei para o banco de investimento e agora estou trabalhando com mídia já faz alguns anos. Eu fui trabalhar com o Grupo Prisa, que é um grupo espanhol, é o segundo maior grupo de mídia no mundo, e eu era o presidente para as Américas, e ali ali eu tive a oportunidade de entender e de poder ver e de chegar muito perto de muita coisa que a gente desconhece. Por exemplo, entrar numa favela e entender exatamente dentro daquela favela quais são as necessidades de comunidade, as necessidades de um cidadão como indivíduo, as necessidades laborais, de infraestrutura de educação, mas o mais importante, entender também que dentro da favela existem diversos problemas que nós aqui fora desconhecemos e que nunca são trazidos para cá. E eu acho que, por exemplo, existem líderes, existem pessoas que estão fazendo grandes trabalhos e pessoas que estão saindo das favelas para cargos muito importantes e muito interessantes.
no mundo inteiro. Nós temos aqui em Nova York a Ingrid Silva, que é a primeira bailarina do Dance Theater of Harlem, e que isso poucas pessoas sabem ou conhecem, elas estão sabendo agora, porque está se tornando uma pessoa de grande representatividade para a cultura brasileira. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer com pessoas que têm um conhecimento do que as favelas, do que as comunidades podem oferecer e que as organizações aqui fora desconhecem, e que a gente pode unir em parcerias, em colaborações, inclusive para a educação, que você, no caso, pode estar à frente como líder. Eu acho que você tem que ter uma viagem aqui para fora para a gente poder começar a verificar quais são as possibilidades do que a gente pode fazer. Ô, Marquinhos, eu vou. Eu farei questão de ir quando tudo isso aqui acabar, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Explica ao pessoal aqui o que significa, no seu ponto de vista, direitos humanos. Direitos humanos o que significa? Bom, na verdade, para mim, direitos humanos não significa. Direitos humanos Direitos humanos são todos os direitos e garantias individuais que a gente tem para ter vida, né? Você tem que ter direito à vida, à educação, a alimento, você tem que ter direito a poder se expressar, né? A liberdade de expressão. Os direitos humanos são os seus direitos inerentes que você adquire imediatamente quando você vem à vida. Você, como indivíduo, passa a ter direito, e eles são listados todos na Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1945, que foi estabelecida e ratificada pelos países que fazem parte da ONU. Fantástico. E quando um desses direitos são violados, qual é a coisa certa a ser feita, Marquinhos? Bom, os direitos humanos, geralmente eles são previstos, de uma certa forma, nas constituições dos países do mundo livre, né? A gente tem que primeiro observar a soberania de cada país, né? Cada país tem as suas próprias leis, a sua Carta Magna, que rege o que deve acontecer, o que acontece, e as suas leis e regulamentações determinam como você deve seguir essa trajetória legal dentro do seu país. Os direitos humanos, eles geralmente estão previstos dentro dessas leis, mas eles são infringidos diariamente, de diversas formas. A primeira coisa que tem que se fazer é você notificar as autoridades competentes de que seus direitos estão sendo violados. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo básico: violência doméstica, que aumentou muito nesse tempo agora da pandemia do coronavírus. Nós temos a lei da Maria da Penha, nós temos números dedicados que as mulheres podem ligar, se não me engano, é 180. Você tem que comunicar, porque a partir desse momento que você comunica às autoridades de que seus direitos estão sendo violados, nesse caso, direitos humanos, você tem o amparo legal para que todas as devidas atitudes devam ser tomadas, né? E se você estiver falando, por exemplo, no direito a alimento, à alimentação, a um salário mínimo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que exigir dos nossos representantes governamentais de que essas violações sejam, de determinada forma, sanadas. Nós estamos passando por um momento muito difícil no Brasil. A gente não vê o governo sanar ou participar do que a gente necessita nesse momento, que seria contribuição para a saúde pública, distribuição de remédio, distribuição de material médico, para que as pessoas que estão na linha de frente possam trabalhar com todas as garantias e materiais necessários para que possam ajudar os pacientes. Isso não está acontecendo. Então, se eles não estão fornecendo esse tipo de ajuda, a sociedade civil tem se unido
como vocês estão fazendo, e colaborado por si só. A gente vê a Casé Fala está ajudando, a gente vê o 342, a PIB com a Sônia Guajajara, a gente vê várias organizações dessa forma se unindo para que possam, de alguma certa forma, ajudar as suas comunidades, para que eles não passem necessidade, para que eles tenham, pelo menos, alguma ajuda médica e evitar a morte, inclusive, né? Morte de fome, morte pela falta de ajuda, de medicamento, ou seja. Mas eu sempre sou pela legalização, desculpa, pela legislação, pela obediência do que a lei estabelece, porque a lei visa a legalidade vem geralmente visar o bem do povo, mais a legitimidade, quando se coloca acima, porque o que é legal não está sendo feito ou cumprido, a gente, de uma certa forma, tem que sanar esses problemas através de ação própria comunitária, desde que a gente não esteja infringindo as leis ou que a gente também não esteja prejudicando outras pessoas. Muito bom, Marquinho. Que aula aqui de direitos humanos. Falei demais, eu acho. Agora me diz Ótimo um pouco sobre esse seu projeto, o Sextou, que eu adorei, cara, com o apoio da Anitta, que está fantástico. Obrigado, Anitta, por você estar ajudando nesse sentido. As pessoas estão na verdade, são basicamente 200 mil pessoas ou mais de 40 mil famílias que você está conseguindo atingir, né? É isso, Marquinho. Inclusive, vi aqui o César Gouveia, que entrou, que fez a nossa conexão. Vi também. Beijo, Cezinha. Também vi a Amanda Oliveira, do Instituto das Valquírias, faz parte da... Olha, Pátia Casé e a Thalita Oliveira, que foi ser voluntária na Brasil Foundation depois de uma palestra que eu dei. Beijo, Thalita, beijo, Amandinha, beijo, Pati. Bom, a gente conseguiu mobilizar o apoio de muita gente. A Anitta é uma dessas pessoas maravilhosas que tem estado super engajada e nos apoiando. Marina Rui Barbosa, Álvaro Garneiro, Galvão Bueno, o Cauã, Raimon, muita gente. O Daniel Alves, grande Daniel, irmão, que tem feito toda a diferença para a gente mobilizar gente, além de muitos empresários que têm participado com doações, etc. E sobretudo, as lideranças nossas nas favelas. A gente tem um grande hub, uma grande rede de lideranças no Brasil inteiro, que tem feito um trabalho magnífico, heróico, e que nesse momento o Brasil está conseguindo perceber, Marquinhos, a importância de você ter lideranças em favela. Porque imagina se nessa crise, nessa fome, os líderes não fizessem o advocacy, não colocassem a sua voz para ser ouvida nas redes sociais, na mídia. Os pobres iam morrer de fome. É verdade. Literalmente. É verdade. Alguém precisava falar por eles. Como o Gouveia fez muito bem, como a Mandinha fez muito bem, como outros líderes da CUFA, o Renê do Morro do Alemão. Cara, o Renê, ele mora no meu coração. O César, que botou a gente em contato, sabe? O Edson Leite. Tem um pessoal muito legal fazendo um trabalho aí de grande esforço. Que é um grande ecossistema e que esses líderes... Eu acho que você vê liderança nos dias difíceis. No dia comum, a liderança é importante, mas no dia incomum, a liderança é fundamental. E esses líderes de favela salvaram milhares de pessoas, se não dizer milhões de pessoas no Brasil, porque o governo não necessariamente tem um banco de dados organizado. Então não sabe quem são e onde estão os brasileiros que realmente estão na situação de extrema pobreza. Mas esses líderes sabem aonde moram, como vivem, qual a situação, e conseguem fazer a ajuda chegar efetivamente na ponta, com rapidez, com velocidade. Nós chegamos na ponta pelo menos 20 dias antes do governo. Não estou criticando nenhuma pessoa especificamente, mas dizendo que como a sociedade civil conseguiu se organizar rapidamente, com a ajuda de empresas, muitas empresas, como a ajuda da Ambev, Gerdau, Nestlé, e por aí vai. Enfim, eu acho que um ponto fundamental, Marquinhos, é que a gente não pode voltar ao comum, ao normal.
É, normal não Porque o existe mais. normal, o normal matou muita gente, o normal construiu exclusão, o normal criou uma distância entre os mais ricos dos mais pobres gigante inclusive muito difícil de ser reparada. O normal colocou para fora muita gente da economia, o normal criou desigualdade. Eu acho que a gente vive um momento com uma oportunidade ímpar de se reinventar, de mudar, de inovar, de usar tecnologia, de usar dados, de influenciar políticas públicas. Eu estou fazendo uma autorreflexão também. Nos últimos 7 anos eu fiquei dentro da Gerando Falcões. Isso foi incrível. O nosso sistema de gestão é um dos melhores que tem no mundo. Falando de ONGs, é referência, uso de tecnologia, liderança, desenvolvimento, RH. Foi incrível. Mas, por outro lado, as políticas públicas foram feitas ou não foram feitas em Brasília. E eu não influenciei nada, né? Nem localmente com política pública, nem a nível Congresso. Eu não estou falando de política partidária, mas de política técnica, pública, de colocar os pobres na pauta. Como você faz uma atuação incrível na ONU, que eu sei, Marquinhos, de colocar os pobres, os mais vulneráveis, as pessoas que não têm voz na pauta para ser objeto de política pública, de reflexão, de discussão, não é isso? Exatamente isso. Exatamente isso. Então eu também, como líder social, eu tenho a minha parcela de construção, de contribuição, e tenho a minha parcela também de omissão, ou de falta de enxergar o que é também necessário. Eu acho que todo mundo, eu acho que esse Covid-19 mandou... Sabe quando a concessionária descobre que os carros, uma linha do carro está com defeito, ela manda uma carta para o dono, fala assim, ei, traz o carro para fazer um recall. Exatamente. Eu vou ter... O Covid está fazendo um recall e atualizando o nosso conhecimento. Que o meu grupo usa muitos e muitos anos e que a Patrícia sabe muito bem, foi um alô, querida. Esse vírus chegou com alô, querida, tô aqui, né? Foi bem assim. Então, eu acho que todo mundo tem que mudar. Eu tô aqui fazendo muitas reflexões de como que a Gerando Falcões pode impactar ainda mais. Se a gente ia mudar as favelas do Brasil em 20 anos, como que a gente muda em 10? Como a gente muda em 5? Como que a gente usa mais a tecnologia? Como que a gente consegue ser ainda mais efetivo junto ao empresariado, de construir um caminho em comum e falar, é por aqui. Como podemos ser ainda mais pragmáticos? O Brasil cansou de falta de pragmatismo, das pessoas sentar na mesa para brigar, para desferir ódio, muito ódio. Eu acho que o Covid, ele poderia ser as últimas, talvez, das oportunidades da gente se unir efetivamente, mas eu vejo o Brasil ainda muito desunido. Então, a gente tem que fazer uma série de reflexões enquanto gente, enquanto nação, de como que a gente consegue realmente se juntar, branco com preto, rico com pobre, direita com esquerda, gay com evangélico com judeu, quem ouve Tom Jobim com quem ouve a Anitta, e falar, vamos mudar de verdade esse país, porque do jeito que está, é efetivamente uma aberração, e é muito contraditório, mas está na nossa mão e só na nossa mão e a gente pode mudar isso. Não, e eu acho, olha só, é tão importante isso que você está falando, porque todas as vezes que há um debate sobre políticas públicas, e houve um, inclusive, no Museu da Manhã, eu faço parte do Conselho do Museu da Manhã, e foi uma das coisas que eu mais apoiei e achei interessante, porque o Museu da Manhã, para mim, é uma entidade de referência em relação a aprendizado, conhecimento, a soft power, ajudar as comunidades que vão visitar o museu a entender e aprender um pouco sobre o que é o meio ambiente, o que é a tecnologia, como está a mudança climática. É fantástico. E eles estão sempre engajados em debate de políticas públicas, como trazer as pessoas para esse tipo de discussão. A gente não pode falar em sentar numa mesa e tratar de políticas públicas sem ter você, por exemplo, que pode falar claramente do que é impacto social, sem ter a Sônia Guajajara, que pode falar sobre a população indígena, as comunidades indígenas
A gente tem que ter a Pri do Sexbox para falar sobre a comunidade LGBTQ. Tem que ter um pessoal da arte e da cultura, Sabrina Fidalgo, Júnior Vieira, que é do nosso legado, para falar dos negros, das pessoas da etnia diversa. Isso é importante e não acontece. O que acontece é eles discutem políticas públicas para a política, eles não discutem políticas públicas para o país. Isso é uma coisa que a gente tem que continuar, como a gente está fazendo agora, como existe esse debate, como o pessoal do 342 Arte, 342 Amazônia, que se reúne, que conversa e fala das necessidades de cada comunidade, de cada instituição que está precisando de ajuda, e as pessoas se reúnem para ajudar aquela instituição com a sua missão, com o seu manifesto, com a sua visão. Por quê? Porque hoje a necessidade é iminente e é de todos, todo mundo. A doença, essa pandemia, o Covid-19, ele não faz distinção. Ele não só ataca os índios, ou os gays, ou os brancos, ele ataca tudo e todos, os ricos, os pobres. Então, nós estamos num momento de igualdade. E todo mundo está em uma conversa de como a gente tem que atuar, o que a gente tem que fazer, qual é a estratégia que a gente tem que criar para que a gente possa diminuir o contágio, para que as pessoas sofram menos, para que as pessoas tenham o que comer, porque está gerando diversos outros problemas. E nós conseguimos resolver isso sem a ajuda do governo, entendeu? Então, é por isso que eles têm que entender que nós temos uma palavra, nós temos o que oferecer e nós temos o que contribuir, como contribuir, porque a gente sabe o que a gente está passando. Né? Total. É o dia a dia de cada um desses líderes que eu mencionei, que estão representando diversos grupos da sociedade. Todos eles sabem o que eles estão passando, inclusive agora, nesse momento de emergência. Todo mundo tem que ser escutado, principalmente você. Obrigado, Marquinho. Obrigado, irmão. É isso. E me diz uma coisa. Fala. Só encorajar a galera que quiser fazer parte, colaborar, doar para essa campanha, é só acessar gerandofalcões.com/corona no paredão. gerandofalcões.com/ corona no paredão. Não esqueçam. E outra coisa, diz pra gente como é que é o Sextou. O Sextou, amanhã, Marquinhos, você me lembrou. Pois é, irmão. Eu sei que é amanhã, por isso que eu estou puxando de você. Amanhã é dia de sextar. O Sextou, a gente criou uma campanha chamada Sextou, que você tira o S de sexta-feira e bota o C de cesta básica digital, C de compaixão, C de comida. E aí, onde as pessoas postam, compartilham suas redes sociais, influenciam toda a comunidade de seguidores para as pessoas doarem. Doar. Entra lá e doa o que puder. Então, quem puder também acessar Gerando Falcões, seguir, enfim, nossas redes sociais e compartilhar com a sua comunidade, com a sua rede. Isso tem um fator de decisão na doação da pessoa muito relevante quando alguém de credibilidade como o Marquinhos faz uma postagem, como o Casé Fala, a Casé Fala, etc. Isso tem um peso e ajuda a movimentar ainda mais a doação e filantropia no Brasil. Olha, eu adorei porque a Elo, a agência Elo, que é da minha grande amiga Paulinha, e a Paty Casé, que é da Casé Fala, acabaram de botar tudo direitinho aí para todo mundo ver, vai ficar marcado. A Paulinha está aqui também? A Paulinha está assistindo a gente. E aí, Paulinha? E a gente vai compartilhar nas nossas redes. As pessoas também podem te seguir no Instagram e pode seguir também a Gerando Falcões, porque ali tem também todas as informações, né? E é importante que as pessoas entendam que não é só um tipo de esforço, não é só a Sextou, são vários tipos de ajudas dentro da organização que elas podem escolher. O Sextou é bacana porque o Sextou é amanhã, né? Amanhã é sexta-feira e é o Sextou e a Anitta vem com toda a força e eu tô ali assistindo, adoro
o dia de sextou, porque eu vejo muita movimentação. Eu procuro todas as organizações que estão fazendo trabalhos muito importantes, como a Voz das Comunidades, Voz das Minha bateria está Periferias, acabando Nosso aqui. Legado. Marquinhos, eu vou mudar a posição aqui, que eu vou carregar meu celular aqui. Ah, tá legal. E eu acho importante que as pessoas entendam que, além da Gerando Falcões, o que a gente está dando um super apoio, uma visibilidade aqui, tem todas essas outras que, de uma certa forma, elas interagem, elas se ajudam, elas se comunicam. E eu acabei de conhecer, eu conheci o Renê, que me apresentou o Renê que me apresentou. Não, o Renê me apresentou um monte de gente, mas ele me apresentou. Foi o Renê que me apresentou a você? Não. Foi o César. Exatamente. Foi o César. O César veio aqui, depois a gente se falou. Exatamente. E eu acho que quando a gente une forças, né? Em vez de olhar um para o outro, a gente está olhando todos para a mesma direção, para o mesmo horizonte, né? As coisas são mais fáceis, porque é aquela coisa de um mútuo, vamos todo mundo caminhar juntos com o mesmo ideal, com a mesma intenção, né? Porque se você está olhando um para o outro, você não está vendo nada além daquilo, né? E isso, para mim, é uma história muito legal, porque eu soube da Gerando Falcões através da Brasil Foundation. A gente fez um evento incrível em São Paulo. O coral, eu tenho gravado aquilo, porque quando eu estou meio triste, eu ponho o coral para cantar e me alegra. E uma das coisas mais lindas que eu já vi num dos eventos da Brasil Foundation. Mas esse grupo de pessoas que eu vejo que estão com essa força e com essa vontade de fazer acontecer, é da onde eu extraio toda essa energia que eu tenho para poder ir pelo mundo afora falando sobre o que vocês estão fazendo, tentando conseguir mais ajuda, tentando conseguir apoio, parceria, colaboração. E eu acho que é isso que faz com que a gente tenha essa pequena diferença, porque a gente vê que a necessidade é tão grande e que o desespero chega a ser tão fora do comum que a gente não pode ficar esperando alguma coisa cair do céu ou vir do governo. A gente acaba fazendo a gente mesmo. E essa inspiração que você nos dá é única. São poucas as pessoas que são líderes como você e como as que eu mencionei e que continuam a fazer e que inspiram várias outras pessoas no seu dia a dia para que esse processo continue. E sua vida pessoal, como é que fica? Eu sou casado com a Maiara, que é uma mulher incrível, enfim, que eu adoro, sou fã, e tenho duas filhas, a Lara e a Luísa. A Lara é a enteada de 11 anos e a Luísa tem 1 aninho. Então a casa está sempre cheia de alegria. Eu gosto muito de ler, de pensar, de quebrar o problema em várias etapas e ver o quanto que eu consigo aprender com ele. E pensar soluções para coisas complexas. Gosto de praticar esporte. A Amanda, que está aqui assistindo, me influenciou a meditar, então eu ando tentando meditar também. Me arrumou um app aí para fazer as meditações. Sou um cara de fé. Gosto de conversar com Deus, que aí eu lembro que eu não sou Deus, e é muito bom assumir a minha capacidade de falhar, de fracassar, mas também aprender com isso e tentar acertar na próxima vez. Eu me acho um cara feliz, de bem com a vida, tenho quase nada de ódio, me relaciono com as pessoas dos mais diferentes níveis de realizado, do cara lá do castelo, da mansão, ao cara que está no barraco, consigo interpretar os dois mundos e traduzir um pouco das duas realidades. Tenho um baita orgulho de fazer isso. Eu estudo inglês, acho que ainda não estou muito bom, mas estou melhorando. E vamos fazer um bate-papo em inglês da próxima vez, uma live internacional. Gosto de comer pizza, hambúrguer. Eu também. Adoro. Se eu pudesse, eu comia pizza todo dia.
E gosto muito de conhecer gente boa, boas pessoas e aprender coisas que eu não sabia. Ser um curioso. Ah, Olha só, eu sabe que todas as vezes que a gente conversa, eu quero ficar horas com você e o tempo passa muito rápido, já vai dar quase 1 hora e a gente vai ter que terminar. Mas eu queria te dizer uma coisa. Quando a gente conversa, para mim não é só um aprendizado. Você transmite uma energia, uma luz e um bom humor que me dá condições de querer fazer ainda mais o que eu tento fazer pelo próximo, pelo ser humano, pelas organizações filantrópicas e entidades sociais. Mas é muito mais. Eu acho que quando a gente conversa, a gente troca informações que nos dá a capacidade de fechar um quebra-cabeça, porque às vezes tem algumas peças faltando e a gente não consegue achar, caiu, foi para debaixo do sofá, mas você é aquela chave, entendeu? Que vem e que nos une e que faz as coisas acontecerem. E é por isso que vai ser maravilhoso a gente continuar a trabalhar tudo isso que a gente vem combinando há um tempo. E eu mal posso esperar. Foi o coronavírus que deu uma quebrada nessa trajetória, mas, na verdade, foi um aprendizado, porque eu acho o seguinte, é até uma filosofia meio budista, aprendi com um amigo meu, o Scófano, que é um cara maravilhoso, que é um chefe, que ele cozinha e já fez trabalho com o pessoal da Gastromotiva, com o Davi, que eu amo. Quando você não consegue resolver um problema e você está ali, sabe, parado, com aquela cabeça cheia, é porque você ainda não está preparado para resolver outras coisas que serão consequências desse problema. Então, quando você resolveu, quando você se achou apto, pronto e, de uma certa forma, hábil a solucionar aquilo, é porque as energias, a força do universo já está te preparando para resolver coisas maiores que virão. E eu acho que o que aconteceu agora interrompeu aquele nosso evento que estava para acontecer, mas está te dando condições de preparação para coisas maiores que virão e que a gente vai bater na porta de pessoas e vai falar: está na hora de você juntar ao pessoal que está fazendo uma diferença, não é verdade? amém. Obrigado, É Marquinho. bem por aí, eu Gostei. vejo as coisas assim. E é você, como alguns outros amigos que fazem mais ou menos o que você faz, que me dá essa certeza de que existe luz, entendeu? Existe amor, existe paixão, e que a gente realmente deve ter o carinho, a gratidão, a generosidade, o respeito e o amor por todos à nossa volta. Obrigado, Marquinho. Obrigado pelas palavras. É lindo como você tem verdade, sobretudo no tema de direitos humanos, em como você enxerga o mundo, em como você decupa, né, a própria vida, o significado que você dá para tudo, a sua relação com líderes sociais, com ativistas, com empreendedores, a sua capacidade de enxergar o mundo, de falar sobre isso, como você cria propósito nas relações. Toda vez que a gente se falou, foi com um propósito movendo a gente para gerar impacto, de indignação, de mudar o mundo. Então, sou muito grato ao César por ter conectado a gente. Essa nossa jornada aqui é de longo prazo para mudar o Brasil. De longo prazo. Eu tive uma oportunidade maravilhosa de ter um live semana passada com a Marra Mano. E ela é uma outra pessoa iluminada igual a gente. Ela faz um trabalho maravilhoso com apatriados e que, de uma certa forma, envolve refugiados. A gente vai fazer muita coisa junta. Eu estou sentindo que esse Casé Fala está me botando uma pilha e me dando uma energia para cada vez mais a gente poder
fazer pelo próximo. E Valeu. com você, cara, eu quero estar de mão dada, sempre correndo à frente para a gente poder resolver tudo isso. Obrigado, irmão. Um beijo no coração, um beijo para a Beijo Paty. para você. Obrigado, Paty. Beijo para Fabi, a Casé, a todo Fala, mundo. a Casé Comunica. Pessoal, e todo mundo que está na linha de frente. Obrigada por tudo. Valeu. Valeu.